Bom, pessoal, vamos começar a nossa aula aqui, ó, gente, de poesia moderna, tá, pessoal? Um período aí, mais ou menos a partir dos anos 30, tá? 1930, né? Que abrange os maiores poetas, talvez, que o Brasil já teve, tá? Inclusive são os que mais costumam cair em qualquer prova, tá? Carlos Drummond, Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, né? Então, toda essa galera aí, muito importante. Olha só que fato lindo, gente. Dos 5 autores que a gente costuma estudar nesse momento, 4 estão aí, tá? Então vou botar aqui meu mouse para vocês verem. Esse aqui é Carlos Drummond de Andrade, né? O mais da esquerda, o último lá do fundo. Ao lado dele, Vinícius de Moraes. Bem centralizado, o mais velho dessa geração, que é Manuel Bandeira, né? O Manuel Bandeira, o único que nasceu no século XIX, ainda já teve envolvimento com a Semana de Arte Moderna, já vem publicando desde a década de 10, né? Então vai ser o grande, entre aspas, líder dessa geração. Ao seu lado, com meias muito estilosa aí, Mário Quintana, né? Poeta gaúcho. E esse último aqui é o Paulo Mendes Campos, tá? Que era mais jovem, era cronista e tal, tá de furão aí na foto. O ideal seria que fosse a Cecília Meirelles aí, tá? Mas a Cecília diz a lenda que ela era muito tímida, que ela não se envolvia muito com a galera, ela era muito reclusa. Ahn, Também, né? Não sei qual era o nível de intimidade dela com os demais. Se sabe muito que ela era muito amiga do Mário Quintana, né? Se correspondiam muito até. A princípio, o Mário Quintana tinha uma paixão por ela e tal. Certo? Bom, o que tem que ficar na cabeça de vocês para essa nossa primeira aula aí, tá, gente? Qual é a diferença da geração de 22 para a geração de 30, né? A gente costuma dizer que a geração de 22 é chamada de geração modernista. E a geração de 30 é chamada de geração moderna, tá? Então o modernismo vai estar muito mais engajado com aquele momento de ruptura do século XIX, do passadismo, das tradições clássicas. Então vai ser um momento muito mais de bagunça do que a geração de 30, que é moderna. Então quando a gente fala em modernista, associa aquele momento vanguardista, tá? Que nem eu botei ali de característica, ó, rompimento com o academicismo, criação de uma nova instrumentação de linguagem, estilo. Então vai ser um movimento mais, né, intenso, né, mais eufórico, né? Eles estão celebrando a desconstrução, certo? Vai ser quase uma metáfora de um vulcão, né, tacando lava e seja o que Deus quiser, né? Destruindo todo o solo que se tinha construído. A geração de 30 vai ser aquela geração que vai se criar por cima desse solo novo, né? E vai ter um enorme trabalho, né? Afinal de contas, construir é bem mais difícil do que desconstruir, né? Principalmente construir de uma forma ética, de uma forma democrática. Uma coisa é construir sobre regras assim, tá, não, ele é menor que eu mereço ganhar mais que, então vai ser assim acessado, hierarquizada, sem debate, verticalizada. Outra coisa é construir com toda uma complexidade que uma sociedade exige, toda uma complexidade aqui no caso, né, um sistema artístico exige, né? Então, essa geração de 30 vai herdar da geração de 22 a liberdade temática, uma linguagem mais atualizada, né, uma linguagem mais permissiva para com oralidades, mais permissiva para com variações linguísticas, coloquialidade. Não vai ser aquela geração, né, estagnada ainda aos valores do século XIX, onde a linguagem tem que ser, a linguagem literária tem que ser diferente da linguagem, né, da fala. Não, as duas podem dialogar, né? Óbvio que a poesia não pode cair em vulgarismo, não pode ser uma aula aqui, ó, vamos lá, gurizada, né? Não é isso uma poesia, mas que ela pode extrair poeticidade da linguagem do dia a dia, ela pode também. E a geração de 30, de certa forma, aprende isso com a geração de 22, né? O verso livre, né? O verso branco, a não necessidade da metrificação, a poesia, né? O ritmo, a musicalidade não depende de métrica, não depende de rima. As próprias palavras, o próprio verso livre, né? Curto, né? Ou muito longo para criar um efeito caótico, ele também pode ter musicalidade, certo? Olha, essa xícara é demais, pessoal. Tá? Então a gente vai dizer que essa geração de 30, ela vai receber essa herança, né, de 22, ela vai aprimorar essa linguagem, né, a geração de 22 ficou tão encucada nessa onda, né, de destruir a linguagem, que começou a fazer umas coisas muito loucas, assim, uma linguagem muito neológica,
né? Que é o caso da linguagem, por exemplo, do Oswald de Andrade, né? Cheio de palavras neologismo, palavras inventadas, né? O novo logismo, discurso, né? Inventando palavras. E aí o leitor tinha dificuldade de ler aquilo, né? Até hoje é muito difícil ler Oswald de Andrade. O próprio Mário de Andrade, do nada, assim, resgatava uma palavra lá do século XVI, assim, dos bandeirantes, sei lá, do século XVIII, e aí misturava com um termo indígena, e aí se tornava um pouco difícil, e às vezes até artificial a linguagem. Não era, de fato, a linguagem que as pessoas usavam no dia a dia, né? Então a geração de 30 vai atualizar e aprimorar essa linguagem, né? Tornar essa linguagem mais próxima do que o próprio leitor também utiliza, né? Só que tematicamente essa geração de 30 vai tentar atender aos dramas humanos, aos dramas do mundo moderno. Por isso que essa é uma geração chamada de moderna, não modernista. Ela vai atender às demandas do mundo contemporâneo. Que demandas são essas? Bom, politicamente, Vargas, né? Getúlio Vargas, uma ditadura totalitarista no Brasil, né? A Segunda Guerra Mundial se aproximando, a polarização, né, do comunismo, nazismo, capitalismo, fascismo, né? Então vários ismos aí surgindo de formas bastante abruptas, né? Criando um clima bélico, que é o clima da Segunda Guerra Mundial, certo? Mas também, gente, a filosofia existencialista, né? Uma ideia, vai acontecer uma espécie de convergência de várias teorias, né? Primeiro Freud mostrando que nós não somos senhores de nós mesmos, né? Que existem forças, né? Pulsões inconscientes agindo por trás da gente, né? Depois o Sartre, que nós vamos ver no próximo slide aí, trazendo a ideia de que não existe um sentido maior da vida, não existe uma essência vital que nos leve a cumprir tais objetivos, que essa essência que a gente acha que ela existe, ela foi criada por nós mesmos, sem nós nos darmos contas. E às vezes não nós como indivíduo, mas nós humanos. Existe alguém que planejou a nossa essência, né? E a gente vai e luta atrás daquilo, achando que esse é o grande objetivo da vida, quando na verdade esse é o objetivo que alguém criou para nós, para seguir um status quo, para seguir uma lógica, né? É o que a gente poderia chamar de servidão voluntária. O que é servidão voluntária? Nós mesmos gostamos, né, de seguir certas regras, de seguir certa lógica de vida, porque lidar com a liberdade de eu escolher minha própria vida é angustiante. Né? Toda a decisão ela é angustiante, certo? E essa ideia desestrutura e complexifica o eu. Desestrutura porque mostra que o eu é feito por camadas, que é feito por estruturas. O eu não é uma coisa uníssona, pronta, né, um bloco chamado eu. Não, a gente é feito por várias forças, forças inconscientes, pulsionais, instintivas, forças superegóicas baseadas nos nossos primeiros contatos com ordem, forças da realidade de fora, né, que nos exigem transformações ao longo do tempo, né? Então a gente, por exemplo, hoje, com demandas homossexuais, com liberdade da mulher no mercado do trabalho, a gente percebe quanto pessoas mais velhas, né, têm dificuldade de lidar com isso, né? Porque eles foram criados num mundo onde isso era praticamente utopia e hoje é uma realidade. Né? Então a gente precisa ter calma com essas pessoas. As pessoas têm, né, um psique muito rígido, né? Que não consegue se flexibilizar às novas demandas do mundo. E o mundo vai se tornando mais complexo. E à medida que o mundo se torna mais complexo, a gente precisa aceitar a nossa própria complexidade. Né? E é difícil ser complexo, né? Eu sempre falo isso em aula, né? Quanto mais às vezes o mundo fica complexo, mais pessoas supérfluas tendem a regredir. O que é regredir? Regredir para o estado infantil, né? É o que a gente chamaria de paranoia, né? De esquizoparanoia, né? Um termo da Melanie Klein, né? Sobre a criança, né? Que quando o seio vem, né, nos dá mamar, a gente, é lindo, esse seio é muito bom, né? Quando o seio foge, a gente, o seio do mal, né? Então a gente brinca, né? A teta boa e a teta má, né? A nossa sociedade, quanto mais complexa ela fica, mais pessoas mal resolvidas tendem a regredir para esse estado esquizoparanoide, né? Então, se tinha o ideal de homem e mulher, né? Agora a gente tem transexuais, a gente tem homossexuais, a gente tem heterossexuais, a gente tem bissexuais, a gente tem queers, a gente tem... E aí as pessoas, não, é muita coisa, né? É homem e mulher, né? Então isso é o estado regressivo. Homem e mulher é a esquizoparanoide, teta boa e peta má,
né? Só pode ser assim ou assado. Né? Então, dicotomizar sempre o mundo, homem e mulher, certo e errado, né? Heterossexual e homossexual, mas o homossexual sempre tem um errado nessa história, sempre tem alguém que vai, o branco e o negro vai ganhar menos que o branco, mulher vai ganhar menos que o homem, o homossexual tem que ganhar menos que o heterossexual, né? Então a gente precisa abrir para a complexificação do eu, né? E nos anos 30 vai acontecer essa primeira abertura. Claro que depois, né, volta a ditadura, né? A sociedade é meio cíclica, a gente se abre, fecha, quase como se fosse um pêndulo, né? Liberdade e segurança, né? Certo? Bom, já me estendi muito nessa reflexão. Tá, gente? Essa geração aí vai ter duas tendências bem fortes. Primeiro, um grupo de escritores, né, de poetas, que embora tratando de temas modernos, ainda vão se vincular a uma tradição mais lírica, mais antiga, principalmente porque vai haver um levante católico, né, a partir da revista Festa, assim, de espiritualização de novo, a gente precisa resgatar a espiritualidade e tal. E essa geração vai se vincular mais a essa linha, né? E aí eu botei os nomes aí, Cecília Meirelles, Mário Quintana, Vinícius de Moraes, principalmente no início, tá? O início da poesia deles é muito marcada por ainda uma tradição de usar soneto, de falar de espiritualidade, de falar de morte, falar daquilo que era o grosso, que era o sublime da poesia, né? A poesia tradicional, ela falava de temas universais, da alma, da nossa espiritualidade, das noções de beleza, de efemeridade e de eternidade, né? De religião, de Deus, tá? Então a gente vai ver muito esses três autores, principalmente no início, vinculados a essa temática. Só que vai ter um outro lado que vai romper assim, ó, drasticamente com essa poesia, né, sublime, essa poesia mais, né, elevada, que é o Manuel Bandeira e o Carlos Drummond. Tá? Então, muito por causa que a cultura, por causa da cultura ocidental influenciada por essa dinâmica existencialista de que não existem essências, não existem, né, objetivos e fins claros para a humanidade, né, essa galera vai romper com a tradição, vai ser a galera mais progressista, né, enquanto a Cecília, o Mário e o Vinícius vão ser um pouco mais conservadores. Claro, não dá para dicotomizar. O Vinícius, a partir de certo momento, que nem a gente vai ver, ele vai trazer uma poesia mais moderna, ele vai romper com aquela tradição, porque ele era quase um fascista, assim, o Vinícius flertava muito com as ideias católicas, monárquicas quase, né, ditatoriais e tal, né, ele foi criado em colégio jesuíta, ele tinha uma mente muito fechada, e lá pelas tantas ele vai romper com isso. Mas ainda o grande assunto dele vai ser o amor, mas ele vai começar a usar o verso livre, né, as palavras mais, algumas coisas mais irônicas, debochadas e tal, mas ele também vai trazer poesia social, marxista, inclusive, né, falando da diferença de classes, né, criticando, por exemplo, a bomba de Hiroshima, no famoso poema A Rosa de Hiroshima. A própria Cecília começa a trazer mais o elemento cotidiano para encontrar o sublime, para encontrar o espiritual, né? Antes ela ficava muito na coisa da musicalidade, na coisa da espiritualização, mas ela vai perceber que nas cenas cotidianas também há essa espiritualidade, essa sublimação, né? Essa capacidade da gente transcender a banalidade, né? E da mesma coisa vai por outro lado, né? O Manuel Bandeira e o Carlos Drummond vão ter depois, né, vários sonetos, por exemplo. O Manuel Bandeira começa a estudar, por exemplo, cantigas medievais. Olha que máximo! E ele começa a produzir algumas cantigas, né? Ele vai estudar o soneto inglês, o soneto italiano e começa a fazer soneto inglês e soneto italiano, né? O Carlos Drummond também flerta com algumas formas mais clássicas quando ele vai ficando mais velho. Então, eles estão assim, né? Eu maniqueizei aí, mas a coisa, que nem a gente falou no slide anterior, é muito mais complexa, né? Não quer dizer que a Cecília é só tradição lírica e o Drummond é só radicalidade, não, né? Eles vão transcender aqui, ó, por esse meiozinho aqui, ora, cada um vai para a fronteira do outro, né? A vida não é teta boa e teta má, a vida não é esquizoparanoide. Certo, pessoal? Então tá. No próximo aula a gente fala aí de Manuel Bandeira.